A paz do Senhor para todos. Com alegria estamos aqui novamente para estudar mais uma preciosa lição da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Meu nome é Persiliana e eu faço parte da equipe de professores aqui da Escola Dominical da Assembleia de Deus na cidade de Londrina, no estado do Paraná. E alegremente estaremos compartilhando nesta oportunidade mais uma lição. E hoje estaremos vendo a lição de número 4, cujo título é O Drama de Jó. Nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A nossa revista, ela traz uma capa bem significativa e que nos mostra aqui Jó sentado e os seus amigos o rodeando em diálogo com ele. Então é um tema que nós vamos tratar hoje, essa questão do drama, é um tema assim bastante comentado, muito conversado, muito falado sobre os dramas humanos. Então talvez não um tema leve, um tema pesado, mas que é algo que nós convivemos no dia a dia e precisa ser tratado, é preciso ser falado. E o texto áureo da nossa lição de hoje é Jó, capítulo 2, o versículo 21, um texto bem conhecido que diz: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática traz o seguinte: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Porque aqui, quando nós vamos tratar do drama, o que ele sofreu, nós sempre temos que olhar para a vida desses homens da Bíblia, servos, heróis da Bíblia, como exemplos para nós. Aquilo que eles passaram, aquilo que eles vivenciaram e como nós, diante de situações parecidas ou iguais, como é que nós iremos nos comportar? Como é que nós iremos enfrentar essas situações? O texto que traz como base leitura bíblica, né, que baseia a lição, é Jó, o capítulo 1, que vai do versículo 13 até o 22, e depois Jó, o capítulo 2, que vai do 6 até o 8. Eu não vou fazer, porque eu tenho certeza que todos já leram, ou se não leram, irão ler. Então, para nós ganharmos tempo aqui na nossa lição. E também nós sabemos que o objetivo nosso aqui, desses vídeos, das gravações, das aulas, são para nós termos assim mais subsídios, termos melhores ideias, esclarecer melhor a lição, para que quando nós, cada um de nós, né, professores, chegarmos diante da nossa sala, diante dos nossos alunos lá nas nossas igrejas, nós tenhamos mais material para elucidar, para clarear melhor as nossas aulas. Eu vou ler a introdução da nossa lição que diz o seguinte: a provação de Jó fez com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele se tornou não apenas um pobre moribundo, mas, na visão dos seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Olha que situação. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou ao seu redor. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados. E outros mortos em desastres aparentemente naturais. E para piorar a situação, os filhos, o seu bem mais precioso, morreram.
cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Então, como os irmãos já puderam entender, a lição não é fácil. Realmente o nosso tema é um tema pesado, é um tema que trata de um assunto que nós vivenciamos hoje, né? Ao nosso redor nós estamos vendo países, populações, cidades, famílias sendo solapadas por dramas dos mais variados. Então é um tema que não é distante de nós e eu creio que vai ser de muito proveito, principalmente esse enfoque que a lição vai trazer. Como é que Jó reagiu a tudo o que ele enfrentou? Então esse é o objetivo da nossa lição, porque a nossa lição ela traz vários objetivos, mas o objetivo geral, não é, que abrange toda a lição, é mostrar que o Jó manteve a sua fidelidade a Deus em todo o drama que ele enfrentou. O ponto primeiro traz o seguinte: a tragédia de natureza econômica. O ponto 2, a tragédia de natureza familiar, que aí é vamos dizer, seria o ponto nevrálgico da lição, né? Que quando mexe com família, mexe muito com sentimentos e com a nossa vida mesmo, né? E o ponto terceiro, ele traz a tragédia de natureza física e psicológica. Aí já entra também o campo do emocional, que é onde nós vemos hoje muita gente com problemas nessa área das emoções. Então vejamos esse primeiro ponto, tá? É um tema, como eu disse aqui, muito discutido nos nossos dias, né? Dramas, sofrimentos, abatimentos. O sofrimento, ele sempre nos apresenta como algo desprezível e mal, que nós tentamos o quê? Escapar, nos livrar a todo custo. No entanto, nós podemos perguntar: existe um sentido maior, uma motivação maior no sofrimento ao enfrentarmos dramas? Não é? Podemos perguntar, não é, sobre isso. Nós estaremos sujeitos a tentações, a provas, ao longo da nossa trajetória, né, aqui nessa vida. Enquanto estivermos aqui, estaremos sujeitos a enfrentar dramas. Então, baseados na fé e na fidelidade desse homem, não é, de Deus, sejamos encorajados a não abandonar o Senhor a despeito de qualquer circunstância que nós tenhamos que enfrentar, que venha a acontecer na nossa vida. Então vamos lá, o ponto de número 1, tragédia de natureza econômica. O sucesso na esfera comercial. Então vamos ver aqui a situação de Jó como, né, um empresário, um homem de negócios. Isso está claro no capítulo 1, versículo 3 de Jó, maior de todos os do Oriente. Então Jó era um homem que ele possuía muitos rebanhos, muitas manadas de animais, porém a confiança dele não estava naquilo que ele possuía, não se encontrava, não é, nessa quantidade de coisas que ele tinha. Porém, a sua confiança estava onde? Depositada em Deus. Ele não, apesar daquele status que ele gozava, toda a sua riqueza material, ele perseverava na sua integridade. Porque, infelizmente, nós temos visto até no campo da política aqui no Brasil, né, que pessoas que quando têm a oportunidade, não é, de ganhar uma soma elevada de dinheiro, geralmente essas pessoas se perdem na sua questão do caráter e aí traz uma série de problemas. Não era isso o que acontecia na vida de Jó. Ele mantinha a sua integridade. Ele não se deixou iludir, seduzir pela riqueza material. Isso é admirável na vida desse homem. Não se deixou seduzir, né, pela riqueza, nem pela fama em poder, porque muita gente, né, conhecia, ele era famoso na região dele
pelo que ele possuía, né? Pela opulência dele. Ele era fiel a Deus. No capítulo 31, do 24, versículo 24 a 28, ele declara que o depender da riqueza para ser alegre é idolatria e é negar ao Deus do céu. Veja só a posição desse homem. O sucesso na esfera do campo. Ele era um agricultor de sucesso, porque ele tinha muita terra, pois possuía, né, uma quantidade, uma porção grande de terra, muitas juntas de boi que trabalhavam ali no seu campo, na sua fazenda. A terra de Uz, que era o local onde Jó habitava, era uma terra que tinha muitas pastagens e também muitas plantações. Se fôssemos comparar Jó aos homens de negócios da atualidade, nós poderíamos dizer que, sem dúvida, Jó era um empreendedor de sucesso, um homem, né, de negócios de sucesso. O ataque do diabo na esfera comercial e na esfera do campo. Como é que isso aconteceu? Satanás, como inimigo, ele busca o tempo todo, ativamente ele está, né, se aproximando, buscando pessoas a quem ele possa tentar. E porque o seu desejo é o quê? Que as pessoas odeiem a Deus. Então, quanto ele puder batalhar e fazer para tirar as pessoas de uma vida de comunhão, de integridade, como era o caso de Jó, ele vai fazer, sem dúvida alguma. Jó, um homem correto, inocente, que fora grandemente abençoado, se tornou o quê? Um alvo perfeito para Satanás atacar. O capítulo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz o seguinte, nos adverte, uma advertência, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então Pedro traz essa advertência para tomarmos cuidado com esse inimigo, principalmente, não é, quando nós estivermos sofrendo ou sofrermos alguma perseguição, porque nesse momento de fragilidade ele se aproxima e pode derrubar. Ficamos especialmente vulneráveis aos ataques de Satanás quando nós nos sentimos solitários, quando nós nos sentimos fracos e até mesmo impotentes diante de uma situação, de uma adversidade. No caso de Jó, Satanás veio como num rolo compressor, esmagando as suas atividades comerciais, conquistadas com muito esforço, muito trabalho, destruindo os animais do campo e a produção, não é, dele ali estava numa situação de liquidada praticamente. Como nós reagiríamos diante de tantas tragédias, uma em seguida da outra? Muitas vezes Deus permite que nós também passemos por grandes provações. Porém, quando olhamos para trás, nós percebemos que aqueles vales foram tempos de grande aprendizado e comunhão com o Senhor. Normalmente, no momento em que estamos atravessando, passando pela crise, pela tragédia, enfrentando o drama, é difícil de termos essa compreensão, porque nós estamos em grande sofrimento. Mas quando a gente dá uma parada, uma pausa e faz uma reflexão maior, realmente vemos que a pedagogia de Deus, ela é diferente da nossa. E essas situações vêm mesmo para nos ensinar verdades que provavelmente não teríamos aprendido se não passássemos pelo vale. O ponto 2, tragédia de natureza familiar. Agora aqui é bem difícil. Nesse ponto da lição, diríamos ser um ponto delicado, pois envolve os filhos, a esposa, a família toda. Como está aqui na nossa revista, foi uma tragédia catastrófica. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto. Isso está lá no capítulo 1, no versículo 19 de Jó. O fenômeno, aquele fenômeno que aconteceu, que sobreveio,
ele era como um turbilhão, como se fosse um furacão, que rapidamente, aquele tipo de furacão que alcança, ele vai vindo, de repente ele chega nas áreas habitadas, onde tem muitas casas, onde tem gente morando, deixando na sua passagem um rastro de destruição e morte. Foi aquilo que se abateu, que atingiu em cheio a casa onde se encontravam os filhos de Jó. E a casa, o que aconteceu com ela, caiu sobre eles, matando todos os seus filhos. Quem que sobreviveu? Sobreviveu apenas o mensageiro que relatou a tragédia ao pobre pai, que já estava abatido com todas as coisas que haviam acontecido, e agora vem mais essa tragédia, como diz a nossa revista, catastrófica. Satanás, ele considera o sofrimento um meio pelo qual o homem se afastará de Deus. Porque o que ele imagina? O homem sofrendo vai se sentir abandonado, então ele vai deixar Deus de lado. Esse é o pensamento dele. Satanás, ele arrebata os rebanhos, arrebata os empregados e agora arrebata os filhos. Tudo acontece numa sequência e vem um desastre após o outro. Não dá tempo nem de Jó chorar ou se doer por uma situação, já vem a notícia de outra. E foi interessante que no capítulo 1, o versículo 5, mostra Jó orando pela sua família, pedindo pela sua família. Ele havia orado naquela madrugada. Então a gente fica pensando, será que Deus não ouviu a oração de Jó? Como é que Jó lida com tudo isso? Com esse turbilhão que se abate sobre a vida dele? Por acaso nós notamos que Jó se rebela, ele se revolta contra Deus? Quando a gente vê no capítulo 1, o versículo do 20 ao 22, o texto encerra com essa clássica declaração de Jó. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, apesar de toda a catástrofe, ele manteve a sua integridade. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Quando nós nos sentimos enfraquecidos, Deus virá no momento certo, na hora mais escura, para ensinar que nós não dependemos das circunstâncias. É um momento em que se torna claro que Deus está no comando de tudo. Apesar de enfrentarmos dramas terríveis, Deus não se afasta. Ele está com os olhos voltados para nós. É o momento que nós vemos que realmente Deus comanda todas as coisas. Ainda que não tenhamos a capacidade de compreensão, o porquê tudo aquilo vem sobre nós, mas nós podemos ter a convicção, a certeza de que Deus continua ao nosso lado. A própria esposa de Jó, submetida a intensos padecimentos, né, porque ela viu a vida dela de uma hora para outra desmoronou, né, tudo se esmoreceu. Ela perdera todos os seus filhos de uma só vez e vendo o marido mergulhado naquela miséria. Tudo isso fez crescer nela o que? Uma imensa revolta. Então ela despeja sobre o seu marido toda a sua angústia, toda a sua indignação e a explicação dela para tanta infelicidade. Então Jó, no capítulo 2, versículo 9, não é? Ela declara, amaldiçoa a Deus e morre. Como se isso fosse acabar o quê? Com o sofrimento do marido. Acabe com isso tudo de uma vez e morra e sossegue. Acabe com isso de uma vez. Como se Deus o quê? Não estivesse dando a mínima para um homem que sempre fora fiel ao Senhor. Esse estava sendo o entendimento daquela mulher. Afinal, por que se apegar à crença irracional num Deus justo e bom, quando
todas as evidências estavam mostrando o contrário? Então, como é que Jó reage? As palavras da esposa soaram como um ataque à sua fé, mas a sua resposta deixou claro qual era a sua posição. Então, no capítulo 2, o versículo 10, ele responde a ela: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ele estava disposto a receber de Deus tanto o bem quanto o mal. A sua fé não estava condicionada a benefícios. Hoje a gente vê tantas pessoas buscando a Deus só pensando em receber o que? O bem, benefícios. As adversidades podem nos prejudicar. Elas podem nos deprimir, nos amedrontar, nos levar a pensar que Deus não se importa conosco. Podemos nos tornar céticos e revoltados, como aconteceu com a mulher de Jó. Por isso, a necessidade de olhar acima, além das circunstâncias, e crer, apesar delas. E como está aqui na nossa revista, os fortes ventos continuam a soprar sobre as nossas famílias. Então, que posição nós iremos tomar? Vêm os ventos, muitas vezes, das enfermidades, o vento de um desemprego, o vento de um filho que entra nas drogas. Como é que nós iremos nos posicionar? Iremos ficar como a mulher de Jó, descrente, cética, inquirindo ao seu marido? Esta é uma reflexão que nós precisamos estar sempre preparados para enfrentar aquilo que pode acontecer sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. E o terceiro ponto diz o seguinte: tragédia de natureza física e psicológica. Agora vem algo mais ainda relativo ao corpo, à pessoa de Jó. Fica claro que o primeiro ataque de Satanás havia fracassado. A primeira tentativa dele de acabar com Jó fracassou. Jó conservou a sua integridade, calando os argumentos do acusador. Então ele parte para um novo ataque. Satanás ele não descansa. E Jó, no capítulo 2, versículo 7, nós vemos isso claramente. Deus concedeu a Satanás uma nova permissão, autorizou a tocar na carne de Jó, contanto que a sua vida fosse preservada. Pode Satanás persuadir Deus a modificar os seus planos? Deus havia dito que não queria danos físicos a Jó, mas então decidiu permiti-los. Deus já conhecia o final da história de Jó. Satanás não engana Deus e nem pode persuadi-lo a agir contra o seu caráter. Deus é completamente e eternamente bom. O sofrimento de Jó foi um teste para ele mesmo, para o próprio Jó, e também para quê? Para nós hoje, que estamos aí estudando a história de Jó, estamos vendo, estamos contemplando o que ele passou, e esse teste também pode servir tranquilamente para nós. Então, foi um teste para ele, para Satanás ver a integridade dele, a firmeza dele, e para nós. Não para Deus. Nada pega Deus de surpresa. A doença com que o diabo afligiu Jó era a pior possível. Ela unia a dor, unia o incômodo, o prurido, o nojo e a vergonha. O sofrimento foi tomando, foi tamanho que quando os amigos vieram para vê-lo, não o reconheceram. Isso está lá no capítulo 2, no versículo 11. Eles levantaram a voz e choraram. Versículo 11 e 12. O texto bíblico descreve como uma chaga maligna. O fato dele se coçar com o caco de telha
sugere que todo o corpo dele foi o quê? Foi tomado, né? Estava assim, inchado, coberto de uma crosta supurante, terrível. Eis porque os seus amigos teriam o quê? Dificuldade de reconhecê-lo, devido à transformação que aconteceu no corpo dele com aquela chaga maligna que o atacou. Ele ficou realmente irreconhecível. Acometido por uma doença pavorosa, ele se tornou vítima de uma moléstia para a qual não existia alívio. Teve que deixar o convívio com os vizinhos, por causa da aparência repugnante e do mau cheiro que exalava de suas feridas. O monte de cinza sobre o qual ele foi assentar-se era provavelmente o depósito de lixo que ficara fora dos limites da cidade. Veja a que ponto chegou esse homem. Qual foi o objetivo de todas as ações de Satanás? Levar Jó a acreditar que ele havia sido abandonado por Deus. No capítulo 3, o versículo 3, ele diz assim: pereça o dia em que eu nasci. A reação dele a esse segundo teste, né, da aflição física, do seu corpo atacado pelas chagas, contrasta com a sua atitude após o primeiro. Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22. Que ele não amaldiçoou a Deus, mas sim o quê? O dia do seu nascimento. Ele achava melhor nunca ter nascido do que ser abandonado por Deus. Jó estava lutando física, emocional e espiritualmente. A sua miséria era profunda. A dor de Jó o colocara na encruzilhada da sua fé. Ele foi levado de volta às bases da sua fé com Deus. Ele poderia amaldiçoar a Deus e desistir, ou poderia confiar em Deus e obter forças através dele para prosseguir. Jó se recusou a fazer aquilo que Satanás esperava que ele fizesse. O tiro saiu pela culatra, como nós poderíamos dizer. Ele tapou a boca do diabo. O servo de Deus calou o acusador. Ele conservou a sua fé, apesar de todas as coisas que lhe aconteceram. O exemplo de Jó é valioso para todos os que passam por tribulações. Ele as leva a perseverar e a crer no triunfo que virá. Vejamos o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3 e 4, um texto muito conhecido. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Isso é lindo, né? Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Aqui fica a certeza de que as coisas ruins que acontecem às pessoas boas não são suficientes para afastá-las de Deus. Glória a Deus por isso. Mas contribuem a uma intimidade ainda mais profunda com o Senhor. Que possamos viver isso realmente no nosso dia a dia. E a conclusão diz o seguinte: nesta lição, nós vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na sua família e na sua saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém a sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar contra Jó, não conseguiu executar o seu intento, aquilo que ele queria fazer, que era derrubá-lo, eliminá-lo, né? O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Irmãos, que vocês possam ter uma aula excelente e que nós possamos ter contribuído para melhorar a sua aula. Sempre eu digo aqui aos irmãos que eu uso como
algumas referências para nos embasar como uma fonte de pesquisa, a Bíblia de aplicação, de estudo de aplicação pessoal, as nossas próprias revistas, né, da EBD. Eu também aqui fiz algumas citações do livro O Enigma de Jó, de Marcelo Aguiar, o comentário devocional da Bíblia e também o livro 10 Homens da Bíblia, do Max Lucado. A paz do Senhor para todos.